Meg DeMarchi from the Brazilian Association in Winnipeg. Welcome to the U Multicultural Channel. Obrigada a todos os que fazem esse programa ser possível. Esse é o programa de língua portuguesa que nós fazemos para atender principalmente a comunidade brasileira, mas, of course, todos aqueles que falam português de qualquer parte, que possam assistir e, quem sabe, ser inspirados pela experiência que compartilhamos aqui dos nossos amigos brasileiros. Hoje eu tenho uma família inteira, é a primeira vez que a gente traz uma família para o programa e a gente vai ouvir a experiência deles imigrando aqui para Manitoba. Vão falar um pouco sobre os desafios, como vencer os desafios e o processo inteiro de migrar, de escolher esse lugar. Por que Manitoba? Muita gente pergunta por que Winnipeg e como é que você tem se adaptado aqui e tudo mais. Então nós vamos ouvir dessa família, o Marcos Veloso, Daniela Veloso e Pietra. Uma família linda que vocês vão amar. E eles vão falar para a gente como é para eles, como foi para eles e quem sabe ajudar você que está aí assistindo e pensando, será que eu vou conseguir também? Vocês podem falar um pouco de vocês, da experiência de vocês e principal. Vamos começar pelo começo, né? Por que Manitoba? Como é que você achou esse pontinho no meio da América do Norte e decidiu, é para aí que eu vou? Bom, primeiro, obrigado por receber a gente aqui hoje. A gente está muito feliz por poder compartilhar essa experiência que é fantástico poder a gente contar e saber que a gente pode ajudar alguém. Então, a primeira pergunta, por que Manitoba? No começo não era Manitoba, no começo era apenas Canadá e a gente acreditava que Toronto seria o lugar melhor para que a gente tivesse mais oportunidade de trabalho. Então, a gente preparou, fez a aplicação do nosso visto pelo Brasil, com uma consultoria especializada em imigração e essa consultoria nos indicou a faculdade que a gente a Dani viria estudando em Toronto e nós nos preparamos todos. Eu cheguei aí a Toronto, a visitar Toronto, passei 2 semanas em Toronto, escolhi aonde a gente ia morar em Toronto com a Meg de Toronto, que é uma brasileira também, que também faz a mesma coisa que a Meg faz, só que em Toronto. E aí, a gente, no meio do tempo entre receber o visto e vir para Toronto, a gente começou a ouvir assim, uma série de dificuldades dos brasileiros que estavam em Toronto, com relação ao primeiro trabalho, com relação a conseguir um emprego full-time permanente, que é muito importante no processo de imigração. E aí a gente decidiu abandonar o Projeto Canadá. A gente falou, não vai dar certo pela nossa idade, a gente já não tem mais os 20 anos, que seria a melhor idade para estar fazendo isso. Então, a gente decidiu abortar tudo. O visto chegou, a gente guardou o visto na gaveta e o tempo foi passando. E aí, o consultor nosso de imigração, que é um brasileiro que ele já era canadense naquela época, já tinha imigrado há muitos anos para Toronto, ele começou a questionar muita gente, mas qual é o problema? Por que vocês não querem vir? Qual é o problema de verdade? E a gente batia na tecla que a gente olhava para o processo de imigração, para o Express Entry, na época que tinha acabado de ser lançado, e a gente não via a gente conseguindo aquela quantidade de pontos com a nossa idade, com fator idade, entre outras coisas. A gente achava muito arriscado. E a gente não queria fazer esse processo sem que tivesse certeza que a gente ia passar, no final das contas, conseguir imigrar. E aí foi quando ele falou, poxa, se o problema é imigração, por que vocês não procuram lugares que têm processos provinciais? E um dos nomes que surgiu foi o Winnipeg. E aí, na época, a gente olhou um para o outro e falou, Winnipeg? Onde é o Winnipeg? Não é? E aí o Marcos já tinha ouvido falar de Winnipeg, ele lembrava por causa dos Jogos de Inverno. E a partir daí nós começamos as nossas pesquisas, o que tinha o Winnipeg, o que poderia ser, a gente poderia usar a nossa profissão em Winnipeg, o que a gente poderia fazer e o que tinha na cidade, porque Toronto ele já tinha ido, já conhecia, e nós começamos a fazer muitas pesquisas a partir dessa ideia de Winnipeg. E começamos a gostar da ideia. É verdade. E foi assim que a gente... Na verdade, então, foi Manitoba, foi o Winnipeg por causa do processo de imigração. Engraçado, eu tenho ouvido muito isso aqui de outras pessoas. Um processo mais simples, mas as pessoas adicionam que encontraram aqui um espírito de comunidade melhor.
esse foi um dos aspectos, ou que aspectos de Winnipeg fez com que vocês se sentissem assim, confortáveis de que vocês iam conseguir se dar bem aqui? Eu acho que é a clareza do processo, por ser um processo provincial, e você sabia exatamente que você iria entrar nele, claro, desde que você seguisse todas as regras, né? Não era uma cidade tão grande, era uma cidade menor, porém com tudo que a gente tinha no Rio de Janeiro, como os restaurantes, exceto a praia, claro, mas os restaurantes, as escolas eram boas, nós pesquisamos para a escola principalmente por causa da Pietra. O curso que eu iria fazer também era muito bom aqui, numa instituição conceituada. Qual foi o curso que você fez? Eu fiz Business Administration na Red River. Então, e a nossa profissão poderia se encaixar aqui, não só em Toronto, por ser uma grande cidade. Qual é a profissão de vocês? Eu sou da área de contabilidade, accountant. Eu sou da área de TI e hoje eu atuo aqui como gerente de projetos. Eu sou responsável por um escritório de projetos e atuo como gerente de projetos nos projetos da companhia. Que coisa boa. Quanto tempo faz que vocês estão aqui? 3 anos e meio. Uau. E meio. E já se tornaram residentes permanentes? E já nos tornamos Quanto residentes tempo? permanentes. 3 anos. 3 Quase 3 anos. Quase, um Quase pouquinho 3 mais. anos. Um pouquinho menos de 3. Depois, Qual foi a parte mais difícil do processo? Do processo todo? Desses 3 anos aí, teve aquele momento, my gosh, what I'm doing here. A chegada. A parte mais difícil disso tudo é você. É você. Você é a parte mais difícil. É você aceitar que você está começando de novo. É uma coisa tão grande começar de novo que você, quando você está no Brasil, você não sabe o que é começar de novo. Você precisa realmente iniciar esse processo e se colocar à prova disso tudo para que você consiga realmente entender isso. Eu digo que as pessoas que têm muita vontade de vir, elas devem listar tudo aquilo que elas entendem que é começar de novo. Como? Fazer novos amigos, chegar num lugar que você não conhece a cultura, ou se conhece um pouco, conhece de filme, conhece de férias, isso não é conhecer. Se adaptar à nova língua, porque você pode falar muito bem no Brasil e chegar aqui, o seu inglês para cá não é tão bom assim. Como que você se porta no ambiente de trabalho. Então, tudo isso é começar de novo. E começar de novo, muitas vezes, é abrir mão. E você está preparado para abrir mão? Você está preparado para se colocar à prova? E se você falhar, você vai aceitar seus erros? Então, isso é uma coisa, assim, muito difícil. Você precisa estar preparado para errar, se dar o luxo de poder errar e aprender de novo e falar, estou vivo, estou no processo, quero continuar. Então, essa, para mim, e o começo é onde você é testado. Porque você chegou, você não pertence a nenhum lugar, você não pertence a lugar nenhum, ninguém te conhece, não existem amigos para você chorar nos ombros, os seus parentes estão muito longe. Eles não entendem por que você saiu do Rio e foi para um lugar frio como Winnipeg. Eles acham que você devia voltar. Nem os canadianos entendem. Nem O que os você está fazendo aqui? Não é? Você saiu do Rio de Janeiro. É verdade. Não é? Então, assim, o começo é tudo isso junto, esse turbilhão de emoções, de sensações que você... de limites que você tem que ultrapassar. Uau. E você precisa... você não pode deixar cair, principalmente porque você tem uma criança em casa, você tem a sua esposa, você tem que manter essa coisa viva, né? Por mais que aquilo esteja pesando em cima de você. Então, eu acho que o começo é o mais difícil. Uau. Eu vou perguntar para a Daniela, o que você tinha mais medo? De ficar longe dos meus pais, porque eu sou filha única e eu não morava tão perto da minha mãe e do meu pai, mas eu tenho uma ligação muito forte com eles. Então, deixar os meus pais lá e vir para cá, eu acho que é a coisa que mais pesou para mim. Foi a parte mais difícil. E como você sobrepujou esse problema? Eu tento não pensar muito, a gente se fala praticamente todos os dias via FaceTime, graças à tecnologia nós temos essa proximidade hoje em dia, então isso é muito importante. Eles já vieram nos visitar, nós pretendemos visitá-los também. Então, a gente, no dia a dia, a gente vai tentando mostrar a eles o quanto importante foi para nós estarmos aqui
e os benefícios que a Pietra vai ter de toda essa nossa mudança, né? Então, Pietra, parece que todo mundo que viaja para cá vem por causa dos filhos. Então, você pode ter sido assim um papel principal nessa mudança. O que é que você achou dessa mudança? Como é que foi para você? Eu achei primeiro que não era tão longe do Brasil, que a gente ia voltar para ver eles todo sábado, mas eu não sabia. Aí passou alguns dias, eu percebi que a gente não é assim. Então, que a gente tá muito longe, a gente não consegue voltar, mas algum dia a gente vai voltar. Foi um negócio legal, mas foi um pouquinho difícil no começo, mas depois, como agora, tá mais fácil. Foi fácil, né? Como é que foi na escola para você? Foi difícil de fazer amigos, mas depois eu consegui. Foi difícil de falar um pouquinho de inglês, mas eu sabia um pouquinho, que eu fazia aula, mas não sabia tanto, E agora você está corrigindo seus pais de vez em quando ou não? às vezes. É muito comum, né? Você gosta da escola aqui? Gosto. É O legal. que é diferente da escola daqui para a escola no Brasil? Aqui a gente não escova o dente na escola. Uau! De tantas diferenças, teve essa bem marcante. Você vê? E tem mais alguma outra coisa além disso? A gente aprende coisa que a gente vai usar. Que lá no Brasil, a gente aprende coisa a mais que a gente não vai precisar usar. Mas aqui a gente aprende coisa que a gente vai usar todo dia. Uau, engraçado essa percepção. Eu já ouvi pais falando, porque às vezes os pais chegam aqui e imediatamente a primeira ideia é reclamar de que a escola não ensina as coisas que o filho lá estava mais adiantado e tal. Mas eu encontrei outro dia um pai, inclusive do Rio de Janeiro, ele falou, mas depois eu me dei conta como a minha filha está aprendendo coisas diferentes, ela está aprendendo. Eu tinha aquela expectativa do Brasil de que ela tinha que estar com a matemática em cima, mas agora ela sabe coisas que eu nunca imaginei que ela ia aprender na escola. Eles são, o Canadá, ele não, o Brasil é conteudista, né? Você acumula conteúdo o tempo todo, né? E você, na verdade, se prepara o tempo todo para fazer um vestibular, né? Eu digo o adolescente. E depois você vai para a faculdade, coisa e tal. No Canadá, a preocupação da escola no Canadá é qual é o seu papel na comunidade. Eles aprendem a ser cidadãos. Uau. Eles cantam um hino todo dia, eles aprendem os valores do Canadá, os valores de cidadania. Então, essa é a diferença, isso faz toda a diferença. E faz diferença em entender por que o canadense é como ele é. Eu tive uma explicação uma vez sobre por que quando o pessoal vai fazer fila para alguma coisa, como o canadense adapta aquilo tão bem, o brasileiro não se adapta bem ao negócio da fila, não gosta, fura a fila, tem esse negócio. E a pessoa mostrou para mim, olha, Meg, você vê no kindergarten, as crianças andam na fila o tempo inteiro, elas vão para o banheiro na fila, elas saem da aula na fila, elas vão para o parquinho na fila, então ela já nasce, a primeira coisa, quando ela aprende a andar, ela aprende a fazer fila. É verdade. E ele aprende a ser bem educado. O que a gente considera de ser bem educado, para ele é o natural, né? É verdade. Então, às vezes, tudo isso faz parte do processo de adaptação, de aprender a ser nesse lugar, né? Essa questão do pertencer é que é uma coisa que ainda demora um tempo para você se adaptar, né? Porque a gente que veio depois dos 40, nós estávamos muito enraizados com a cultura brasileira, né? E quando a gente vem para cá, tem muitas coisas diferentes, né? Então, a gente até demora um pouco a sentir que nós pertencemos àquele lugar. Acho que até você entrar no mercado de trabalho e você ver como é você trabalhar, como você reagir com as pessoas, como você reagir com o seu chefe direto, com os seus colegas, é muito diferente do nosso dia a dia de lá do Brasil. Você acha que você já está solidificada no mercado de trabalho aqui? Eu acho que sim, agora sim, eu acho que sim. Eu tive outras experiências antes dessa que eu estou e isso me ajudou muito a chegar onde eu cheguei agora.
ambientes diferentes, com pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, você fica muito mais inserido na cultura e isso te ajuda muito para você conseguir uma melhor posição no mercado de trabalho. Qual o conselho que você dá para quem está pensando em vir e está com essa preocupação? Eu vou conseguir me virar, entrar no mercado de trabalho, trabalhar na minha área? Ou... Primeira coisa que eu acho é o seguinte, sabe que o brasileiro é muito bem conceituado no Canadá. A gente vem muito preparado. Nós temos... Uma coisa que faz toda a diferença entre o Brasil e o Canadá é a competição do Brasil. O Brasil é muito competitivo porque nós somos milhões, nós somos 220, 230 milhões de brasileiros e o Canadá são 40. Então, nós nascemos competitivos. Então, nós estamos sempre procurando nos melhorar, estamos sempre procurando nos atualizar, porque o próximo, o seu concorrente está sentando do seu lado no seu trabalho, ou está do lado de fora oferecendo, querendo fazer o que você faz com salário pela metade do seu valor. Ainda mais agora com o Brasil com crise. Então, assim, primeira coisa, sabe que o brasileiro é extremamente qualificado, bem visto, preparado, muito bem preparado. O que eu diria para quem vem, uma das coisas que eu acho que a pessoa precisa muito ter bastante carinho, bastante atenção, primeiro, sabe se a sua profissão é uma profissão regulamentada. Porque se a sua profissão é uma profissão regulamentada, você só vai atuar nela se você se recertificar aqui e isso pode se traduzir em fazer uma faculdade de novo, na sua área. Se não, se a sua profissão não é regulamentada, um número 2 que eu diria para as pessoas é o inglês. Se você não se comunica bem, fica difícil de você conseguir um bom emprego, porque a gente se comunica o tempo todo. E como alguém vai delegar a você alguma coisa se você não consegue se comunicar? Então, comunicação é uma parte chave nesse processo. E a terceira coisa é acreditar em você. Eu, quando cheguei, eu passei por muito tempo duvidando de mim. Hoje eu já trabalho na minha área há 2 anos. Mas durante um tempo, eu tinha dúvida se eu iria mesmo conseguir isso. Se eu iria ser capaz de fazer o que eu fazia no Brasil, que era gerenciar um escritório de projetos com pessoas debaixo de mim, com vários projetos internacionais, situações assim inimagináveis, eu diria hoje, que se eu voltar e contar da minha experiência, mas eu tinha essa dúvida, eu achava que eu poderia não ser capaz, e eu era capaz, mas me faltava acreditar em mim. Então, por um tempo, eu passei duvidando de mim até que eu consegui acreditar. Isso é muito importante para quem vem. Muito importante. Bom, muito bom. Confiar em você. Não é? Não é? Você também passou por isso, não foi? Sim. Não é? É. Eu me lembro no começo, quando eu deixava ela no Before and After, e ela sentava num cantinho, sabe, num sofá, e ela ficava lendo um livro, porque ela não se comunicava o bastante para brincar com as outras crianças. E criança, a criança ela não se preocupa com essa questão de inclusão, né? Isso é uma coisa mais do adulto, né? Então a criança está ali, fazendo o trabalho dela, e se você não fala, você não brinca. E eu sentia muito isso, que ela ficava no cantinho, até que hoje está aí, falando mais inglês que a gente, né? Você gosta de falar inglês? Sim. É uma língua diferente e algumas palavras que tem no Brasil não tem aqui. Aí como é que você faz? Você inventa uma? Como é que você faz para explicar uma coisa? Não sei. Eu falo. Muito O que bem. sai, o que sai. Eu faço a mesma coisa, misturo tudo. Não, fora da questão do trabalho, Daniela, como mãe, como mulher, teve alguma coisa que foi assim muito difícil além da família e que você acha que as pessoas, que você tem um conselho com relação a esse outro aspecto, que não é ligado ao trabalho, mas à questão familiar mesmo? Eu vim estudar, né? Então, eu vindo estudar depois dos 40 em inglês, é tudo muito mais difícil, né? E eu tive que abrir mão muitas vezes da minha família para poder estudar, porque se eu não estudasse, eu não iria conseguir passar. Porque o curso é um curso com muito trabalho, com muito esforço, com muitos trabalhos em grupo que você realmente tem que estudar. Então, assim, muitas vezes eu deixei de estar com eles dois para eu estudar. Mas ainda bem que eles entendiam isso. E a gente conseguiu, né,
ultrapassar essas coisas. Tem que ser uma parceria mesmo, né? Todo mundo tem que estar engajado. Tem que ser, porque se você não tiver essa parceria, não adianta. Eu falava para ele, você leva a Pietra, vocês vão se divertir, pode me deixar aqui estudando. Vai ser bom para mim, para minha cabeça e boa para a cabeça de vocês. Então foi assim que, como família, a gente conseguiu se unir. Eles entenderam o meu lado e eu entendi o deles. Então, eu passei o verão de 2017 dentro de casa. Nós chegamos aqui em 2016 e o primeiro verão de 2017 eu passei inteiro dentro de casa. Eu não consegui fazer absolutamente nada, porque eu precisava me dedicar aos estudos. Então, eu acho que isso foi assim, o maior desafio de eu ter que me separar da minha família nesse momento. Mas eu sabia que isso era muito importante por causa do processo de imigração. Eu precisava passar na faculdade, eu não podia me reprovar em nenhuma matéria e eu precisava Valeu terminar. a pena o sacrifício. Me diz uma coisa, eu sei que vocês são bem conectados na comunidade. Eu sei que vocês têm um grupo de amigos assim, muito, muito bom, muito legal. Eu tiro o meu chapéu pro time de amigos que vocês têm. Como essa amizade, esse grupo, você acha que ajuda vocês e outros? Nossa, Meg, isso são os psicólogos gratuitos que você tem aqui. Nossa, isso é muito importante. Eu acho que uma das coisas que você tem que procurar fazer quando você chega aqui é você encontrar pessoas boas que vão te ajudar. Porque o caminho já é duro por si só. E a gente não tem os nossos familiares para nos ajudar assim de bate-pronto, né? E tem muitos momentos que não são Facebook. Aqueles momentos que você precisa de um ombro, que você precisa de uma palavra, você precisa botar para fora aquilo que está dentro de você, ouvir a experiência do outro também, que isso ajuda muito. Quando você se fecha, você não se relaciona, você não tem esse grupo, você sente que as coisas só acontecem com você. Uau. Você não tem a noção que aquilo ali é normal, que aquilo acontece com todo mundo, está todo mundo no mesmo processo, com as mesmas dificuldades, uns um pouco mais avançados, outros para chegar lá, mas todos no mesmo barco. É muito importante a amizade. Ela te ajuda nos momentos que a razão não consegue fazer por você. A verdade. amizade faz um caminho bem longo. Não é? E você demora, é uma coisa interessante que você chega aqui, no Brasil você tem o seu círculo social. Isso. O seu círculo social, ele meio que filtra quem entra, quem vai ser amigo seu, porque aqui é o círculo social que você vive. Quando você chega aqui, você recomeça do zero. Então você não conhece ninguém, você não sabe do passado de ninguém, da experiência, se os valores daquela pessoa são parecidos com o seu ou não, você só descobre na medida que vai andando. Então assim, é muito comum de você se agarrar alguém no começo e depois você vê que não era bem assim. Você vê que todo mundo passa por isso aqui. Mas vai chegar um momento que esse filtro, essa seleção natural vai sendo feita também. E os amigos é assim também. Eu acho interessante que eu sei que tem aquele grupinho lá, né, que a gente participa e outro dia uma pessoa estava falando para mim, Meg, se eu não for para lá, eu fico doente. Para mim, é ir para o psicólogo. Você falou isso mesmo. Não é? Eu tenho que ir para lá para... Não é? Ainda mais que nós temos 6 meses, no mínimo, de inverno. E nesse momento dessa invernada, são eles que puxam a gente para cima. Exatamente. Não é? Então, gente, eu conversei aqui com a família do Marcos Veloso, a Daniela Veloso e a Pietra. E eu acho que de tudo que o Marcos falou, se eu pudesse dar um piece of advice para vocês, meus 2 centavos, faz esse grupo de amigos, como ele está falando, porque quando chega o inverno e fica tudo branco lá fora, muita gente reclama de cair em depressão, de ficar, sabe, com ansiedade, ficar triste. E você precisa do calor humano, né? O calor humano é muito importante. E aquele ombro para chorar, a família não está aqui, você cria uma nova família, você cria um novo grupo. Eu já ouvi esse tema várias vezes. Quando a gente fala dos desafios, quando a gente conversa aqui sobre como você venceu os desafios, esse tema sempre volta, sempre volta. Uma menina que veio aqui também veio estudar, ela demorou uns 5 anos para receber a permanência. E ela sofreu muito durante esses 5 anos, porque ela veio sozinha, ela nunca ficou longe, muito tempo assim, tão longe da família. E foi muito, muito difícil. Mas ela falou que os amigos que ela fez no princípio,
que são uma família e que até hoje eles são os melhores amigos uns dos outros. Então, todo problema que você passa, problema de família, problema no casamento, problema do que for, você vai ter aquela nova família que você cria. Então, eu acho que isso aí é fundamental. E eu acho que vocês estão de parabéns, porque em 3 anos vocês já conseguiram o que queriam e estão bem posicionados no mercado de trabalho. Não é todo mundo que consegue chegar lá, mas tem que ter competência, e você tem, né? E eu acho que essa é uma mensagem que a gente, com quem está se preparando, tem que pensar nisso. Olha, você é competente, aqui você não vai cut corners, right? Então, eu espero que vocês tirem uma mensagem positiva desse programa. Muito obrigada a vocês. Obrigada ao Multicultural Channel e obrigada a vocês que nos assistem. Esperamos ver vocês de novo em breve.